Voltamos ao vivo aqui na Primeira TV com o Show da Tarde. Agora eu recebo aqui nos nossos estúdios o Felipe, que é advogado e professor, e nós vamos falar sobre um tema muito interessante agora nesse momento de pandemia. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado, boa tarde a todos e, primeiramente, agradeço o convite e a oportunidade de participar do programa. É sempre bom a gente conhecer pessoas novas e trazer informação para quem nos assiste, né? Felipe, queria que tu falasse sobre essa questão relacionada ao aumento dos aluguéis aqui em Florianópolis, né? Como que você está vendo essa situação? Bom, pelo IBGE, 20% de todos os imóveis são alugados. Então, a maioria ou já quitou o financiamento ou ainda está financiando. Então, o aluguel de imóveis ele ainda representa uma fatia muito grande do mercado, né? Quase um quinto da totalidade. E para quem mora de aluguel hoje, em virtude de todo esse cenário que nós estamos enfrentando, cenário econômico, político, cenário pandêmico, morar de aluguel não tem sido uma alternativa fácil. E eu digo isso por quê? Porque o aluguel ele sofre uma atualização monetária, em regra, pelo IGPM. O IGPM ele é o índice de preços do mercado e ele é uma aglutinação de vários outros índices. E esse índice acompanha a inflação. E qualquer coisa que acontece no cenário econômico e político nacional, isso influencia na inflação. Por exemplo, o dólar no começo do ano, ele variava entre 4,75 e hoje já ultrapassou R$ 5,00. Então, os aluguéis eles estão sofrendo reajustes com base no IGPM. Isso significa um aumento de praticamente 20% do valor dos aluguéis. Então, no mês de setembro, especificamente, os contratos que foram reajustados, eles foram reajustados por um valor bastante significativo. Por exemplo, um aluguel de R$ 1.000, se for ajustado esse mês, com base no IGPM, ele vai ser ajustado para quase 1.200. Então, isso causa um resultado bastante significativo para quem mora de aluguel, né? É interessante falar, né? Porque também existem as alternativas para quem queira comprar o seu imóvel, né? Porque junto com isso tem várias opções hoje no mercado de financiamento, né? Então, inclusive você tem um curso disso, né? Exatamente, exatamente. Pensando nisso, na verdade, nós decidimos criar esse curso por uma experiência própria que eu tive. Eu financiei meu imóvel e eu escolhi todas as opções erradas, por falta de conhecimento, né? E acabei contraindo um financiamento muito, muito caro. E eu fui estudando sobre isso, me especializei em direito imobiliário e percebi que, na maioria dos casos, principalmente agora com o valor do aluguel nesse patamar, talvez seja a hora de repensar, poxa, será que eu continuo morando de aluguel, ou será que eu parto por um financiamento imobiliário? E nesse curso nós abordamos sobre o financiamento imobiliário, sobre as modalidades de financiamento, como você pode escolher o imóvel correto, escolher a forma de financiamento correto, como você pode amortizar esse financiamento de forma correta e quitar o imóvel muitas vezes até com 50% a menos do que os contratos normais. É interessante, é muita informação pertinente, né? É engraçado porque você falou no início que você aprendeu o modo de como não fazer, né? Exatamente, aprendi da pior forma possível. É interessante isso, porque muitas coisas na nossa vida elas vêm dessa maneira, né, Felipe? A gente faz um negócio, às vezes tem uma carga emocional junto, né? Que, sei lá, você viu aquele imóvel, gostou daquele imóvel, e daí faria qualquer coisa para ter aquele imóvel, e o qualquer coisa às vezes custa caro, né? Então Exato. você acaba fazendo, não um mau negócio, mas um negócio que poderia ter sido melhor pensado, melhor. E através dessa tua experiência, tu está trazendo isso pro público, né? Isso é muito importante falar. Exatamente. O sonho da casa própria é o segundo maior sonho de todos os brasileiros, né? O primeiro é fazer uma viagem internacional. Então, há quem prefira ir para a Disney do que adquirir sua casa própria. Então, nós estamos trabalhando com um sonho muito forte de todas as pessoas. E elas adquirem um imóvel, decidem sair do aluguel por vários motivos. Para ter o seu próprio patrimônio, para não depender de aluguel, para constituir residência em algum lugar, em algum município específico. Só que as pessoas ainda têm muita dúvida sobre o financiamento imobiliário, né? Para você ter uma ideia, em regra, um imóvel cujo financiamento é de R$ 100.000,
se a pessoa que financiar o imóvel tomar as decisões erradas como eu tomei, esse financiamento de 100 mil pode facilmente se transformar em 274 mil no final. Então, a pessoa, um sonho pode se tornar um pesadelo, né? A pessoa adquire um imóvel de 100 mil, mas no final vai pagar, depois de 30 anos, 274 mil. Então, nós orientamos as pessoas justamente nesse sentido, né? Então, de seguir alguns passos, tomar algumas decisões, adquirir o conhecimento necessário para reduzir o valor desse financiamento em até 50%. Que legal, que legal. Sabe que é interessante esse assunto que você trouxe no início? Claro que todos os contratos ativos de locações, de aluguéis, eles estão vinculados, claro, pelo IGPM, que está vinculado à inflação e que esse ano está sendo alto. Né? Então está refletindo nisso. Em contrapartida, eu não teria dados para passar, mas eu percebo uma percepção, daí você pode me corrigir se eu estiver errado, que tem uma taxa de desocupação alta. Muita gente saiu, deixou imóveis. E quem está querendo alugar um imóvel agora, os preços estão mais baixos. É interessante, porque é uma contradição aí nesse meio, né? Exato. Bom, o aluguel de imóveis, como qualquer outro produto, ele segue a lei da oferta e da procura, né? E nesse cenário pandêmico, muita gente ficou muito assustada com o que aconteceu, principalmente no começo do ano. A baixa dos contratos de aluguéis foi aproximadamente 40% para os imóveis residenciais e 55% dos imóveis comerciais. Então, nós estamos falando de quase 50% de uma taxa de desocupação. Então, ainda que o preço do aluguel seja inferior, porque existe muita oferta, ainda assim esse aluguel é corrigido pela inflação. E a inflação hoje, em setembro, com o IGPM a 4,75%, ele acumula em 17%. Então, nós estamos falando de 1/5 a mais do que se a pessoa fosse alugar no começo do ano, por exemplo. Interessante, né? Interessante isso. O que você aconselha a quem está nos assistindo, que tem um imóvel locado, com data base agora, nesses próximos meses, e que vai acabar sofrendo com esses... Não vou dizer abuso, não é abuso porque está em contrato, né? Mas acaba sendo... A gente não previa um aumento tão grande. Né? Bom, o contrato de aluguel, em regra, prática do mercado, ele é reajustado uma vez por ano. Então, no aniversário do contrato, ele vai sofrer reajuste. Para os contratos em que vai sofrer renovação esse mês, com 20% a mais, analisar cada caso, né? Se a pessoa mora de aluguel, por exemplo, porque está viajando a trabalho, está posicionado naquele município por um tempo determinado, ou estuda, e dentre outros motivos que não pode constituir residência fixa, eu aconselho a continuar no aluguel, procurar soluções mais baratas, dividir o aluguel, mas aqueles que usam o aluguel para fins exclusivamente residenciais, eu acredito que seja o momento de repensar, porque o valor do aluguel de R$1.000, por exemplo, ele vai subir para 1.200. Talvez seria um caso de contrair um financiamento imobiliário, que a parcela do financiamento é um pouquinho menor. Então, se a pessoa tem condições e se esse aumento do aluguel realmente for pesar no bolso do locatário, a ponto dele não conseguir ter saúde financeira, acredito sim que seja o caso de procurar um financiamento imobiliário. Que legal, uma bela dica. E, Felipe, outra pergunta que eu queria, como uma curiosidade. Quem já tem seu imóvel e daqui a pouco tem pense em comprar um imóvel financiado para alocação. Vale a pena? Para o locador é um excelente investimento, principalmente se o imóvel for comprado na planta, porque o imóvel na planta ele valoriza de 30% a 40% depois que ele fica pronto. Então, inclusive nós falamos sobre isso no nosso curso, né? O financiamento de imóveis, além de ser uma boa opção, quem contrata um financiamento para investimento, ele consegue usar o valor do aluguel para abater o próprio financiamento. Então, para ele é uma excelente oportunidade, com certeza, uma excelente oportunidade. É mais uma dica. Então, convido a todos que queiram conhecer o curso, que o Felipe vai passar os contatos dele agora, mas porque vale muito a pena essas dicas, né? Porque às vezes a gente é marinheiro de primeira viagem e acaba cometendo alguns erros, né? E não tem por que cometer erros se a gente pode usar a experiência de quem já vivenciou isso. E aí você passar seus contatos para quem estiver interessado, queira conhecer um pouquinho mais do teu curso e também queira fazer uma consultoria contigo. Claro.
O nosso curso ele vai ser lançado 100% online, 100% digital, e a divulgação ela vai ocorrer pelo WhatsApp e pelo Instagram. O meu Instagram é Felipe W. Dias e o meu telefone é 48 99847 3072. Felipe W. Dias, Exato. no Instagram. Então, quem queira conhecer um pouquinho mais, pode mandar mensagem por ali, vai acabar encontrando. Felipe, obrigado, sucesso no teu trabalho, obrigado por compartilhar de muitas informações interessantes para o nosso público aqui. Obrigado, agradeço a oportunidade e me coloco à disposição. Obrigado também, agradeço quem está nos assistindo até aqui. Vamos para um breve intervalo e na sequência continuamos com o Show da Tarde aqui na Premier TV.